Bitcoin hoje fechando o semanal não muito bonito. A gente vai ver se isso é preocupante, o que a gente pode esperar para esta semana. Então fica até o final, porque você está com um investidor modesto, que você entende como é que o mercado funciona. E olha só, tá? A dominância hoje já está subindo, o que significa que uma queda de 3% do Bitcoin já está carregando consigo grande parte das altcoins. Estamos tendo umas desvalorizações bem grandes em vista do quanto que o Bitcoin está caindo. E o que a gente pode esperar com um gráfico semanal aqui, cara, que olha só, eu vou falar para vocês que isso aqui não tá bonito. Por quê? Quando a gente viu, tá, primeiro de tudo, esse padrãozinho chamado martelo, que é o padrão de recuperação, de reversão, o que a gente estava vendo, tá? A gente estava vendo o que? Pô, cara, uma urgência do mercado empurrar o preço para cima. O que aconteceu logo depois, um candle verde, é o candle de confirmação que nós queremos, né? Depois de um padrão de reversão, ele mostra força, exatamente isso que a gente precisa, e depois a gente teve uma short style e enfraqueceu a tendência. A questão agora é o seguinte, você pode ter duas interpretações nesse momento olhando para esse gráfico. O primeiro de tudo é o que? Cara, isso aqui é um fundo duplo para ele voltar a subir, ou isso aqui pode ser o pior das hipóteses, né? Pode ser um pivô de baixa no gráfico semanal, o que não seria nem um pouco legal para a gente, tá? Mas uma coisa que leva a gente a crer que, ó, a indicação pode ser para cima e não para baixo, é justamente esta sombra que ele está deixando nesse candle, tá? Ele veio buscar os 34 mil praticamente, e agora ele está nos 38, mais ou menos. Então, essa sombra que indica que o preço foi lá embaixo e já recuperou, é sim um fator bullish para a gente e dando um especialzinho a mais aqui nessa sombra que formou, falando para a gente, cara, se isso aqui realmente for um fundo duplo, isso aqui tá bom para a gente. Então, olha só, no gráfico diário hoje nós tivemos uma bela liquidação, bem modesta, tá? Visto o que a gente viu nos outros dias, mas tivemos sim uma liquidação bem expressiva e, de qualquer forma, o mercado ainda consegue se estruturar acima de um suporte extremamente importante. Qual que é o suporte extremamente importante? É o responsável por segurar todo esse momento de queda que a gente passou, tá? Ele conseguiu ter uma queda muito forte e conseguiu, de qualquer forma, no final, se manter acima dos 37. Isso aqui, cara, é show de bola pra gente. E você pode ver que ele formou exatamente um fundo e respeitou religiosamente esse suporte dos 37. Então aqui a gente já tem realmente uma prova do mercado que, cara, 37 agora nós temos uma barreira. E o que aconteceu? Hoje a gente teve mais uma queda e ele não conseguiu chegar nos 37. Então, qual que é o nosso principal objetivo agora? Se manter acima dos 37 mil, porque de qualquer forma, se ele conseguir concluir esse pivô de alta, ele vai mostrar pra gente, cara, a gente está mantendo uma estrutura de alta, e isso é extremamente importante para a gente continuar e voltar aí para cima como a gente estava tendo antes. Então, o que aconteceu, né? O preço ele tá lutando de qualquer forma para buscar os 40 mil, e a gente pode ver que ele realmente está com todas as forças tentando passar. E acontece o que, né? Recusadas. O pessoal tá o que? Alongando, achando que vai romper e tá sendo liquidado, como mostrou isso aqui. E outra coisa, a gente tá vendo aqui o long short ratio, significa que, cara, a porcentagem de pessoas apostando para cima e para baixo tá muito tranquilo pra gente, tá? 1,26 é um valor aceitável, mas o ideal seria pra gente realmente dar uma virada de chave total. Seria ideal ele ficar negativo. E como é que ele fica negativo? Negativo não, tá? Menor que 1, no caso, 0,90, 0,80, que significa que tem mais short do que long no mercado. E como que isso acontece? Cara, o mercado tem que empurrar mais para baixo para o pessoal achar que vai cair mais. E aí, quando reverte, ele pode fazer uma reviravolta muito boa. Então, o que a gente tinha conversado, né, cara? Final de semana, o preço tende a ficar entre essas duas regiões aqui, porque final de semana é uma região sem volume. O volume cai bastante, olha, você consegue ver o volume aqui minúsculo no gráfico de 1 hora. Então, o que nós podemos esperar para a semana? Bom, que ele se mantenha acima dos 37 e tente novamente romper os 40 mil. Por que é tão importante o rompimento dos 40 mil? Porque quanto mais ele tenta romper os 40 mil, mais força ele vai ganhando. Pelo contrário do que muitos acham, né? Quanto mais você tenta romper uma região, vai chegar uma hora que ela vai ceder. Então esse aqui, para você que não conhece, é justamente a premissa
do triângulo de alta, né? Ele fica fazendo o triângulo e fica batendo nessa região aqui diversas vezes, até porque alguma hora ela tende a ceder. Então, esse é o padrão que você conhece e tudo, a psicologia por trás disso é justamente essa, né? Quanto mais ele bate, mais ele tende a romper essa região. Então, o mercado, final de semana, não dá para a gente concluir muita coisa, visto que a gente tem o mercado paralelo, né? O mercado futuro, e ele tenta proteger alguns gaps. Douglas, o que são gaps? São esses vazios aqui que o mercado gosta, mas não é nenhuma lei ele preencher. Como é que ele preenche, né? Então nós temos um vazio aqui nessa região e vamos lá. Teoricamente o preço ele deveria fazer um movimento assim para ele preencher, né? Preencher significa ele fazer qualquer movimento acima da sombra que ele tinha formado. Então, o que acontece? Tem uma sombra ali para a gente preencher e a gente possivelmente pode essa semana ou para frente, não tem nenhuma data definida, mas, cara, é só um parâmetro a mais aí para qualquer tipo de investidor. E olha só, né? Nesse exato momento, a gente está vendo aumento da dominância, o Bitcoin dando uma recusada maior nessa queda, e recusada da queda significa alta, tá? Então, a gente está tendo o que, cara? As altcoins perdendo valor. Isso é um sinal extremamente positivo, porque depois que a gente conseguiu perder aqui, tá? Quase perder, na verdade, os 40% de dominância, você pode ver que o preço lutou de todas as formas esses 40% e não perdeu. Não, num gráfico de 1 hora também, calma aí, vamos pro gráfico diário. No gráfico diário a gente vai ver o seguinte, tá? Olha só isso aqui, cara. 40 mil segurou de todas as formas. E qual interpretação a gente tem que ter disso aqui? Bom, quem domina o mercado hoje é o Bitcoin e Ethereum. Se quem domina é o Bitcoin e o Ethereum, o que a gente tem que ter para... Vamos lá, o que a gente tem que ter para o mercado subir? Dominância em quem interessa. O que interessa para a gente é o Bitcoin e o Ethereum, cara. Então, para eles tomarem a frente, eles precisam ganhar dominância. Então, a gente vendo a dominância do Bitcoin subindo, significa que a gente tendo uma queda absurda, o Bitcoin tende a segurar mais. As altcoins derretem mais. Uma alta absurda, o Bitcoin leva à frente, sobe mais que as altcoins. Então, esse é o nosso psicológico e eu já falo para vocês, tá? Esteja preparado para ter uma alta bizarra no Bitcoin e as altcoins não acompanharem tanto, tá? A gente conversa que sempre tem uma temporada das altcoins que o mercado fica de lado, mas as altcoins estouram. Então, tudo tem seu momento sem imediatismo, que é o maior problema que você pode ter nesse mercado, é o imediatismo, você querer que aconteça agora, sendo que o mercado precisa, coloca na sua cabeça, tá? O Bitcoin tomar frente para depois você ter as altcoins ascendendo, né? Crescendo de valor, isso aí, tudo tem seu tempo. Então, olha só que interessante a gente está vendo, misturei o né e nó aqui. Então, olha só, os holders de curto prazo, né? Quem compra o Bitcoin e segura ele até 155 dias. Isso aí você pode considerar como curto prazo. Então, se essa linha roxa aqui, o azul, agora minha vista falha, mas se ela estiver abaixo de 1, significa pra gente que essas pessoas estão vendendo no prejuízo. Essas pessoas, os holders de curto prazo estão em prejuízo. E olha só, nesses últimos tempos a gente só tá vendo essa barra abaixo dos ponto 1 ou 1 ponto. Aí meu português agora quebrou total. Então olha só, o que a gente tem que prestar atenção nisso? Cara, realização de prejuízos absurda, ela está se estendendo por tanto tempo. A gente viu metade do ano passado o mercado entregando uma desvalorização absurda e ao mesmo tempo muita gente em prejuízo. E o que nós estamos tendo nesse momento? Uma versão estendida desse caso. A gente está tendo uma queda do mercado e muita gente no prejuízo. E isso é triste, sabe por quê? Porque a maioria dessas pessoas, como a gente pode ver nesse gráfico, são os holders de curto prazo, é o pessoal que gosta de fazer trade, faz um swing trade com uma pretensão de vender em 1, 2, 3 semanas. E por que isso é tão perigoso, né? Porque, vamos lá, o cara compra nos 50 mil dólares aqui nessa alta e ele vai enxergar o preço dele subindo pra caramba, o portfólio dele tá subindo, foi lá para 70 mil, o mercado começou a cair. Lembrando, ele comprou nos 50 e agora o preço está nos 40. Então, o cara que ficou olhando o preço dele subir e cair, ele não realizou nada, cara. O cara não botou dinheiro no bolso e agora está no prejuízo. Então, foram o quê? 5, 6 meses de queda que o cara não teve
não fez nada, só ficou olhando o dinheiro derreter, valorizou e derreteu. Isso não é ser investidor, só se você tiver uma pretensão de longo prazo, se você for realmente um holder, sem problema nenhum. Agora, esse pessoal que está realizando prejuízo é exatamente esse exemplo que eu estou te falando. E como é que você faz para não sofrer esse tipo? Cara, treinamento modesto aí embaixo para te preparar no mercado. Você vai aprender a ler os sinais do mercado. Cara, sai daqui, sai do mercado. Não, agora é hora de entrar, agora é hora de sair. O mercado fala com a gente isso. E só basta você ficar esperto, estudar e aprender a ler esses sinais, tá? Então, o treinamento modesto serve para te ensinar tudo isso aí e mais muita coisa que você vai ver lá que dá muito valor para você, tá? Então, o que a gente tem que esperar para essa semana agora? Pelo menos, se a gente tiver alta, podemos ter uma alta maior no Bitcoin e menor nas altcoins, visto que a dominância do Bitcoin tende a recuperar mais seu valor. Quem sabe aí, vamos ver os alvos que nós temos aí. Nós temos um alvo interessantíssimo aqui nos 47%. Então, cara, vamos pensar, né? Se a dominância do Bitcoin for buscar os 47%, a gente vai ter um crescimento muito a mais no lado do Bitcoin do que nas altcoins. Então, metade da capitalização do mercado vai estar pertencendo ao Bitcoin. E depois, essa quantidade de dinheiro, ela vai passando para as criptomoedas alternativas, para as altcoins, e aí que a gente começa realmente a ter uma exploração absurda nas valorizações das altcoins. E aí sim, por isso que eu falo para você, tá? É interessante você focar agora no certo, né? Bitcoin, Ethereum. Se você for se expor em qualquer tipo de altcoin aqui, lembre-se, é um risco a mais, já que ó, menos 10, menos 5, menos 6, então toma cuidado porque as altcoins seguem sendo risco, a não ser que você queira, né, o português aí, investir mais por longo prazo é totalmente aceitável. Mas no momento, no gráfico do Bitcoin, nós permanecemos aqui na expectativa que ele fique acima dos 37, e eu já faço aqui, tá? Se ele perder os 37, a chance dele buscar aqueles 34, 35 é bem alta. Então ele perdendo aqui, ele pode cair direto para os 34 e caindo para os 34 e perdendo, nós temos o próximo alvo aonde? Nos 30 mil. Então, por isso que eu falo para vocês, manter agora acima dos 37 é essencial para a gente manter um padrão de reversão buscando valores acima. Que valores são esses? 44 mil dólares é o nosso próximo alvo para cima. Então, cara, o Bitcoin tendo força para romper os 40 mil, ele vai estar mirando aí nos 44. Passando dos 44, nós temos uma mira bonita aqui nos 52. 52, 48 mil, 52 aqui é uma região super interessante. E vai falar o que pra gente? Cara, se ele conseguir se manter acima dessa região, a chance da gente buscar o topo histórico é altíssima. Mas o gráfico semanal segue sendo aquela dúvida que a gente conversou no início do vídeo, né? Cara, será que isso aqui é um padrão de reversão no gráfico semanal, um W, ou se vai ser um pivô de baixa, né? Eu tô mais pro lado de ser um fundo duplo do que um pivô de baixa, visto que a gente já entregou muita queda e nós estamos precisando agora de um respiro no RSI, visto que a gente já está abaixo da região 50 no semanal, o que leva a crer pra gente o quê? Cara, a gente precisa retomar a nossa região acima dos 50, assim como a gente teve no ano passado, e são essas regiões que a gente tem que pensar em colher os frutos que a gente está plantando agora, tá? Então, muito obrigado, uma boa semana para você, tamo junto, se inscreve aí, pô, deixa o like também, se o conteúdo tá bom, se inscreve para acompanhar nosso conteúdo cada vez mais, aprendendo mais coisa aqui, e o seu like é muito importante para eu saber se o vídeo tá bom. Tamo junto, forte abraço, boa semana, é nóis.